E eu chegava cansada, às vezes, em casa, e às vezes eu falava, ai, mãe, hoje eu tô muito cansada. Fala em história. Pô, tô bom nos gatilhos, hein, moleque? Tá bom nos gatilhos. Tô bom nos gatilhos. Adoro os gatilhos. Tô bom nos gatilhos. De onde esse cara nasceu? Fala do início, pô. Que já tá no documentário, tá um pouquinho no livro. Cara, e aí? Tu já era grandona, não sei, ou tu era pequenininha, teu pai... Batia nos meninos? Teu pai jogava peteca e falou batia assim, nos meninos? Grandão desse tamanho? Ele quer saber logo de porrada. Ela fala no livro que jogava com os meninos. Jogava. Imagina você perder pra ela. Eu era um pouco defensora dos meninos, sabe? Que sofria um pouco na escola. Eu já era muito grande sempre. Isso. Sempre fui muito grande. E aí eu tinha preocupação de sentar na lateral pra não atrapalhar ninguém na sala. Você se preocupava com isso sozinha? Ou te colocavam ali? Sim, né? Caraca, isso é maneiro, né? Ela é muito boazinha, que só tem esse tamanho. Ele já ia abusar dos meninos. Imagina uma cobra voadora. Exato. Deus não dá asa a cobras. Aqui, ó, rapaz. Exato. Imagina. Ia dar porrada em todo mundo. Dava, ia geral. Mas sabe o que eu acho? Que algumas pessoas sofreram muito na infância por serem mais altas, por serem diferentes, né? A gente lida com o diferente muito mal, eu acho, né? Isso. O ser humano lida muito mal. O ser humano lida muito, até hoje. E a gente continua falando sobre as mesmas coisas, né? Isso aí. E eu acho que as pessoas sofreram. E pra mim, eu não sei por que era tão natural assim. Nas festas da escola, festa junina, eu dançava com a professora. Ela se vestia de homem, porque não tinha um homem do meu tamanho. E aquilo era muito natural pra mim. Você não sentia nada diferente? Absolutamente. E aí, com 12 anos, quando eu subo no ônibus e vou fazer meu primeiro teste, primeiro o Heron, que era o meu professor da escola, via que eu gostava de me desafiar já tão cedo, porque eu gostava de jogar com os meninos, porque eu já achava as meninas meio fraquinhas para mim, ótimo. Eu já era grande, e aí eu me desafiava jogando com os meninos. E ele viu aquilo e montou uma escola especializada em outro colégio, perto também da minha casa, e me chamou para fazer essa escolinha. E aí eu fui para essa escolinha e me apaixonei, assim, eu nem queria, eu acho que vôlei não era uma coisa que eu tinha em mente ali no momento, mas eu fui e me apaixonei depois de 6 meses. E sua família? Meu pai, não, né? Adorou. Meu pai era assim, vai fazer natação, você vai pro futsal, aprendeu a nadar, não quer fazer? Vai pro handball, Então, assim... tinha que estudar e tinha que praticar qualquer que seja o esporte. Porque nós homens, nós somos a parte inconsequente do negócio, né? E a parte sã, que é a sua mãe, falou que é isso tudo. Ele ria porque sabe que é verdade. Eu vou contar um episódio depois que tem no livro e também tem do documentário, que foi a parte que... Calma, eu vou chegar lá já. Fica à vontade. E aí ele fala, vamos levar sua filha para fazer um teste no Minas Tênis Clube. Meu pai, meu Deus, como é que eu vou levar essa menina para fazer um teste? E aí, imagine você, uma menina com 12 anos sendo testada a primeira vez. É isso aí. É muito... Não, muito... Cara, é muito foda porque... Não é verdade, não é. Eu fico pensando, eu falo, meu Deus... Mas assim, eu não fui pro teste... querendo ser a melhor jogadora do mundo, sabe? Eu não cheguei no Minas, sei lá, querendo ser a melhor jogadora, ser uma atleta profissional. Eu ainda não tinha essa intenção. Então eu fui fazer um teste. Foi jogar vôlei. Pra mim, exato. Eu fui jogar vôlei. Pra mim, mais uma vez, foi uma coisa muito natural. Eu nunca sofri pressão dos meus pais, que é uma coisa muito bacana que a gente estava falando disso no carro hoje, que os pais hoje querem realizar o que eles não realizaram no filho deles. Será... Alguém já perguntou para o filho se é realmente o que ele quer fazer? Isso aí. Porque entrar numa carreira de alta performance profissional sem amor é impossível você chegar ao sucesso. Porque a abdicação e a dedicação é tão grande que é quase impossível. Se você não gostar daquilo, você não vai se realizar. Né? E aí eu passei nesse teste no Minas e as coisas começaram a acontecer, porque eu fui passando pelas categorias de base
E aí eu cheguei muito nova já a disputar o campeonato nacional com o time adulto, então eu já jogava junto com a Ilma, com a Leila, com aquelas meninas. E eu não ia mais à escola, porque a gente treinava de manhã, treinava à tarde, eu treinava o dia inteiro, e eu ficava... aí eu já comecei a ser convocada para seleções de base brasileiras, e a gente ficava concentrada 5 meses por ano, e a turista, como eu era chamada na escola, não aparecia. Depois de 3 anos que eu me matriculei no ensino médio e não aparecia, a minha mãe foi chamada na escola pela primeira vez na vida, porque eu nunca dei esse trabalho para os meus pais. Era o contrário. Os pais do Anselmo vão ir na escola toda semana. Não, assim de 15 em 15. Eu vi, ela falou, no livro ela fala que o pai conversava com ela e não batia. Lá em casa era o contrário. Ele batia e depois minha conversava. Minha mãe falava, mas não adiantava. Porrada cantava. A gente não pode nem falar isso, né, hoje em dia. Não, mas já prescreveu o crime da minha mãe. Já passou. Ainda bem que ela te deu porrada. Imagina se ele tivesse dado. Não, você tá... né? Tomou porrada desse jeito, imagina. A cobra tinha voado, né? Eu também tomei porrada pra caramba, mãe. Tomei, graças a Deus. E aí, minha mãe foi chamada na escola. A diretora falou, olha, ela não tá conseguindo conciliar essa vida dela. O que a gente pode fazer? E eu chegava cansada, às vezes, em casa, e às vezes eu falava, ai, mãe, hoje eu tô muito cansada. Não tinha isso. Você vai levantar e você vai pra escola. Independente do horário que você dormiu. Então, era uma coisa muito importante para eles. E aí a gente chega na primeira grande decisão da minha vida. Você vai jogar vôlei ou vai estudar? E aí eles decidiram que eu ia jogar vôlei. Quantos anos? Com 14... Não, eu tinha... E quantos anos eu tinha? Eu tinha 14 para 15 anos. Exatamente. Era o primeiro ano do ensino médio. Né? Do segundo grau, que na época, do ensino médio. Então, eu tinha 15 anos. Naquele momento, eu senti que a minha responsabilidade já era outra. Porque parar de estudar para me dedicar ao vôlei, era que aquilo tinha que dar certo. É que eu realmente tinha que me dedicar. Não teria um plano B. Não, eu não tinha um plano B. Mas foi tão bonito porque eles me falaram, se tudo der errado, você tem como voltar atrás. Isso é muito bonito. Só que assim, eu vendo os meus pais hoje, eu não sei como eles tomaram essa decisão. Aí você deve imaginar... Você se coloca... Não, né? deve imaginar o quanto deve ter sido difícil. Eu fico... Até hoje eu imagino. Eu falo, eu não acredito que eles, há 20 anos atrás... 20, não menos, um pouco... Não, 20 anos atrás, exatamente. 20 anos atrás. Porque eu tenho... Se eu vou fazer 44, eu tinha 14, 15 naquela época. Então são 30. Atrás. Então são 30. Não, gente, Que isso? 30, faz as 30. Então são 30. Da escola. Não, você acabou de dizer que não não foi pra escola, a gente entende. 30 anos. Ai, desculpa, cara. Eu não pude perder a piada. Ele perde o amigo, mas não perde o piada. Gente, 30 anos atrás. E como que eles tomaram essa decisão há 30 anos atrás? Deve ter sido muito difícil para qualquer pai. Não, deve ter sido... Para mim, seria quase impossível. Sabe por quê? Porque a pergunta que eu faço é a seguinte. Quantas pessoas tomaram essa decisão e tiveram sucesso? Um número mínimo. Qual era a probabilidade de isso dar certo? Mínima. Então, apostaram numa coisa que nem eu sabia. Imagina que aos 14 anos eu saberia que isso ia dar certo. Eu acho que eles não apostaram no sucesso, eles apostaram na paixão. Por quê? É uma opinião particular. A gente está se conhecendo hoje. Eu falo com relação aos e pais. Já perdemos a amizade hoje mesmo. Eu não podia perder. Perdão, às vezes. Eu não podia perder o gatilho. Preciso meditar mais para não deixar a amígdala me sequestrar. Se ligou, né? A amígdala me sequestrou, eu falei merda. Por quê? Não, porque os pais, eles sentem isso na gente. Eles sentem essa paixão
por mais que deve ter sido absurdamente doloroso para eles, mas eles deviam ver que você estava maravilhada. E você tinha um certo sucesso também no que você estava fazendo, mesmo no início. E, cara, é nobre, é foda. Mas é muito nobre, muito nobre. foda, muito foda. É muito difícil. Foda, muito foda, mesmo muito foda. pensando dessa forma, eu acho, é uma aposta muito arriscada, né? Para uma menina ainda. Não, é do caralho mesmo. E que bom. E eu ainda questiono isso. Eu fico pensando nisso até hoje. É. Porque